O Brandão tem solução ainda, porque tem muita gente dizendo que já era pra ele. Já começamos com dois pés na porta, mas eu gosto assim mesmo. Cara, eu acredito que sim, sabe? Assim, o Rafa que eu conheci, pessoalmente, em 6 semanas de trabalho, se mostrou um atleta muito, muito dedicado e trabalhador, né? Nesse momento, ele voltou para o Brasil, né? Então a gente tem um entendimento de que tem essa questão da mudança de volta, é uma mudança de país, não é que você está mudando de casa, não é que você está mudando de bairro, é de país, né? Ele tem uma filha nova, ele tem toda a questão da carreira dele e os negócios deles para ajustar agora. Então a gente ainda não começou off-season. É lógico que eu gostaria que já tivéssemos começado, né? Mas enfim, né? São prioridades que ele tem na vida dele. Mas o ponto é, né, para resumir, o que eu acredito é que se o Rafa que eu conheci em Contest, e esse é o C da questão, tá? Se o Rafa que eu conheci em Contest botar o mesmo nível de trabalho em off-season longo, eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que ele volta para de onde ele saiu, né? Porque, querendo ou não, né, perdemos posições ali no Olímpio. E eu acredito que ele volta de onde ele saiu e potencialmente até melhor. Mas, nesse ponto, depende realmente dele mostrar o trabalho que ele mostrou no pré-contest em um trabalho mais longo de off-season e, eventualmente, a preparação. Com certeza. Eu acho que para muitos atletas esse é o grande lance, né? Eles entram no modo competição realmente no pre-contest, e no off-season eles realmente vão numa boa, né? Isso acaba segurando, acontece com muitos. O que acontece? Em um nível amador, eu até entendo, né? Tem pessoas que têm uma genética superior e essa genética ela pode te carregar até certo ponto, né? Mas assim, uma coisa que ficou muito claro para mim esse ano é que apenas a genética não vai mais carregar o Rafa, sabe? Eu ainda acho que Concordo. geneticamente ele é superior a muito dos adversários. No entanto, assim, o que a gente viu e ficou evidente é que assim, de 2024 para cá, ele teve problemas, né, os quais não permitiram com que ele fizesse um trabalho consistente, sabe? E nesse tempo que ele perdeu, essa galera ganhou. Então, se em 2024 ainda tava todo mundo em um nível parecido, essa galera passou de nível e o Rafa ficou. Isso significa dizer que ele não pode voltar a passar? Não, eu acredito que ele pode. Mas, de novo, ele tem que fazer o que eles fizeram, né? Que é realmente ter esse tempo de evolução, sabe? Tendo esse tempo de evolução, tendo essa ética de trabalho que ele mostrou na preparação no off-season, eu acredito sim que tem jeito. Eu acredito sim que ele tem muito ainda a mostrar. Mas, de novo, depende muito dessa fase ser feita da maneira que deve ser feita, da maneira que ele nunca fez, né? Aquela velha frase que se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente do que você fez até então na sua carreira. Concordo, concordo. Eu acho que a galera é muito. Eles vão muito cedo no lance de ele tá acabado. Ah, ele já era. Ah, ele não. Ele é muito Não, jovem. E a gente já viu casos e sim. casos desse do cara que tava ali numa fase ruim e daí a pouco ele desencanta. Então eu Uhum. torço muito para que ele consiga fazer isso realmente, para que ele entre nesse modo. Foi meio que aconteceu. Lógico que não é talvez a melhor comparação possível, mas é algo que aconteceu meio com o Ramon, né? O Ramon, eu até acho que o Ramon fazia ainda menos, porque ele é mais abençoado geneticamente ainda. Sim. Então a impressão que a gente tinha do Ramon é que ele chegou no momento que ele alcançou o máximo possível que ele conseguia alcançar com o mínimo esforço. E aí ele começou a cair. Foi pro quarto lugar e foi quando ele realmente falou, opa, entendeu? Falou, não, se eu não mudar aqui, e ele mudou e ganhou o Olímpio. Então eu acho que tem tudo para acontecer algo muito semelhante com o Rafael Brandão. E a Sim. gente torce para isso. Dentre outros diversos exemplos, né? Eu não sei se você. Bom, provavelmente você lembra, né? Muito mais do que muita gente, mas só para refrescar a memória da galera que estiver ouvindo, Claro. o próprio Keone, no início da carreira profissional, era uma decepção. Era aquele cara que todo mundo via as atualizações, falava assim: caramba, ele vai chegar chegando, chegava e tomava pau. Nunca mostrava um condicionamento, né? E assim, embora, por exemplo, até o ano passado, né? Até o ano passado, que tinha uma expectativa muito grande nele, e de certa forma, tá? Não levem de maneira literal, mas de certa forma, essa expectativa foi frustrada, não em termos de ele, né, decepcionar, mas ele sabe que ele não apresentou a melhor versão. Tanto é que ele e o Chão Clarida deveriam ter uma margem muito grande. E foi comparável, né? Então, Foi. hoje, acompanhando ele, eu vejo que até isso, né, embora ele tenha ganho, essa margem que, né, se estreitou, digamos assim, acendeu um fogo diferente nele. A gente vê isso também no Garcia. O Garcia, depois que se profissionalizou, ele teve uma temporada bem ruim, né? Depois teve a questão de saúde, né? E assim, as pessoas pararam de botar fé, foi aquela mesma história de eterna promessa, e aí voltou com tudo.
né? Aí eu trago também o Vitor Porto, né? O Vitor Porto, ele estreou muito bem no Olímpia, um top 5 na estreia, até então uma das melhores estreias do Brasil. Na temporada seguinte, ficou em oitavo ou nono, não lembro muito bem, e foi um físico que ele sabe que não foi bom. Perdeu no México para adversários relativamente fracos, né? E daí esse ano voltou, né? Com os dois pés na porta já, venceu o Toronto, venceu a Flórida, e estão em busca aí da melhor colocação dele no Olímpia até então. Então, é aquela coisa, existem derrotas que são necessárias na carreira do atleta para que ele realmente vire a página, né? Mas assim, isso tudo depende de como que o atleta vai se entregar e como que ele vai agir diante, né, dessas batalhas que eles perderam. Concordo. O Keone, inclusive, eu chamava de a maior decepção da 212, quando ele foi para 212, porque ele não conseguia, ele ficava fora do top 10 dos campeonatos. Ele não. Gente, o que está acontecendo com ele? Mas você não acha que o Keone deu uma derrapada depois desse Olímpia? Que aí ele não foi tão bem, o Sean Clarida chegou ali, bateu na porta de novo, aí ele meio que estava super confiante e foi fazer show open achando que ia ganhar e tomou na cabeça. Você não acha que isso aí bagunçou meio ele? Olha, o que eu vejo, de novo, a gente só pode, como a gente não tá ali presente no dia a dia dele, a gente só vê o que a gente vê em rede social. E Uhum, pelo que eu tenho acompanhado nos stories, etc., ele tá com outra mentalidade. Ele tá, tipo assim, ele saiu do Patrick, tá com a mulher dele, que nem o Simonson faz, né? uhum. E parece estar fazendo um trabalho realmente mais sério. E isso a gente vai ver no palco, né? De certa forma, eu quero ver ele no melhor, porque eu quero que, né, os meninos do Brasil, e tipo assim, obviamente que eu torço muito pelos meus, né, que é o Lucas e o Vitor, mas, pô, a gente tem uma lineup de brasileiros incrível vindo dessa vez, né? Tem Sim. o Felipe Moraes que ele tá voltando com tudo. O Fabrício vai subir esse final de semana contra o Felipe, então já vai ser interessante também. Mas assim, né, lógico que tem um lado nosso que, né, torce para que ele não venha no 100%, mas ao mesmo tempo, eu quero que assim, eu não quero que ninguém ganhe do Keone por ele estar 90%. Eu quero que, assim, a batalha seja todo mundo no seu melhor, né. Então, enfim, né, de acordo com o que eu vejo em rede social, e a gente sabe que rede social não é necessariamente a realidade, ele tá muito bem. Mas, como já foi no passado, ele já se mostrou muito bem em rede social e não, né, foi o que a gente viu na prática. Vamos ver, vai tudo depender do dia ali.